Nesse vídeo eu vou te contar sobre a síndrome do herói. Eu não peguei isso em nenhum livro, eu simplesmente percebi que a gente tem isso e provavelmente isso impacta a tua vida. Isso, se você não tratar na tua cabeça, isso vai acabar com qualquer chance de sucesso que você tenha. Mas antes de qualquer coisa, eu me chamo Jordan, esse é o canal Seja Melhor Hoje, e nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, como você se tornar a melhor versão de si mesmo. Voltando à síndrome do herói, eu vou te mostrar que muitas vezes tudo que a gente assistiu e quando a gente vê a jornada do herói, se você já ouviu falar sobre a jornada do herói, é aquela historinha, o cara era pobre, triste, infeliz, e aí algo aconteceu, ele superou todos os objetivos, superou todas as coisas difíceis da vida dele, e hoje ele é pica das galáxias. Eu vou te dar um exemplo, você conhece o Flávio Augusto? Você olha a trajetória dele e você pensa, caralho, eu tô na merda que nem ele tava. Será que dá? Então a gente fica com esse embate, né? E há bem pouco tempo atrás eu li um livro sobre o Flávio Augusto, que era um livro dele mesmo, que é o Ponto de Inflexão. E isso me mostrou que hoje o jovem já colocam na cabeça dele, se ele fizer a jornada do herói vai dar tudo certo, se ele fizer isso aqui, e eu comecei a perceber que isso é algo mentiroso. Ele começa a mostrar pro menino lá essas coisas, ele olha a jornada do herói, ele pensa, eu vou fazer a minha jornada do herói. Ele começa a trabalhar e tal, só que começa a bater algumas coisas na cabeça dele. Porque, por exemplo, ó, o Luva de Pedreiro, você conheceu esse tal de Luva de Pedreiro? Se você não conhece, vou te dar outro exemplo. Sei lá, o Whindersson da vida. Algo aconteceu, ele foi achado e puf, tudo aconteceu milenar, uau! E uau! E a gente, por algum motivo, a gente espera que esse mesmo uau aconteça com a gente. Que aquele, sabe, puf, algo aconteceu e na verdade, o tal do Luva de Pedreiro, por exemplo, já jogava bola desde criança. Então, ele fez aquilo 10 anos da vida dele sem nunca alguém olhar e dizer, uau, que legal. O próprio Flávio Augusto fez um monte de coisa até chegar ao ponto que eles fazem, idolatram ele, né? E essa síndrome do herói faz com que a gente fique o tempo todo buscando essa coisa que vai fazer... Essa explosão é um amontoado de coisas. Eu escuto muitos livros, né? Audiobooks e enfim, que contou o seguinte. Tem uma semente que quando você planta ela, um bambu chinês, você planta ele 6 meses, nada acontece. Você fica olhando assim, nada acontece. E coisa de 2 semanas ele cresce 20 metros. Aquilo ali mostra muito o que é você parar de ficar querendo aquela grandiosidade sem que você faça o que o bambu faz. Ele cresce as suas raízes, sei lá, 50 metros para baixo, antes de pensar em subir. E a síndrome do herói faz com que a gente queira construir aquele castelo rápido. Só que vira um castelinho de carta. Porque a gente não tem raízes naquilo. Então, por exemplo, aqui no YouTube, tá? Eu tenho uma média de 15, 20 views. Tem vídeo que pegou 5 mil views. Só que eu já tenho 100 vídeos no canal. Um pouco mais. Aí eu fico pensando assim, várias vezes me vem isso na cabeça, cara, não quero mais fazer isso. Só que eu parar de fazer esses vídeos é a mesma coisa que eu dizer, eu dependo única e exclusivamente de palmas para fazer o que eu faço. Só que um dia você pode não ter palmas para o que você está fazendo. Você pode levar 10 anos escrevendo livros e fazendo o seu trabalho sem que isso seja reconhecido. Você conhece uma pessoa chamada J.K. Rowling? Não? Não conhece? Beleza. Ela é a escritora do Harry Potter. Ela já escrevia anos e anos. Ela levou aquele Harry Potter para várias escritoras e ninguém quis publicar. Aí eu fico pensando assim, ela não quis criar o Harry Potter do nada. Tipo assim, criei um negócio, explodiu, ótimo, ganhei dinheiro. Não. Ela já escrevia há muito tempo. A maioria das pessoas que tem um sucesso real, ela faz algo por muito tempo até que alguém veja e que aquilo comece a passar adiante. Então, mesmo esse canal, esse vídeo tendo 15, 20 visualizações, eu tenho que fazer ele pensando em fazer aquele vídeo ser melhor. Fazendo aquela situação de vídeos ser melhor cada dia, meus vídeos ficar melhor, meu roteiro ficar melhor, as coisas que eu faço serem melhor feitas. Você entende isso? Então,
a gente fica tão abismado por achar algo que vai nos destacar, que a gente deixa de fazer aquilo que a gente gosta todo dia, com eficiência, estudando, se dedicando para que aquilo um dia se torne aquele bambu forte, que se torne o Burj Khalifa, onde tem a fundação forte, onde ele sabe fazer aquilo com maestria. Nenhuma empresa que nunca fez um prédio sai fazendo prédio, amigo. Começa com uma casa, aí depois começa com uma coisa um pouquinho maior e assim vai crescendo. Ninguém sai fazendo prédio, sabe por quê? Porque não tem fundação, ele não tem experiência para fazer aquilo. E isso é a mesma coisa que cai pra gente. A gente tem essa síndrome maldita do herói que faz com que a gente fique construindo castelinho de cartas aqui, um castelinho de carta ali, e nada real e grande acontece. E sim, todos os dias me vêm coisas na cabeça. Por exemplo, eu faço live na Twitch, eu gosto de escrever, eu sempre gostei de escrever, eu gosto de fazer vídeos no YouTube, só que isso ainda não paga as minhas contas. Não sei se acontece com você também, mas tem algo que você gostaria de fazer, mas isso não paga as tuas contas ainda. Então, eu fico pensando assim, poxa, mas se eu só trabalhasse ali, eu ia ganhar 10 mil por mês. Eu trabalhava de vendedor, eu ganhava 8, 9, 10 mil por mês. E eu fico pensando assim, poxa, se eu ganhasse isso aí, eu ia ter uma vida legal e tal, eu ia ter um carro maneiro, e aí, sabe? Mas eu lembro como era estar lá. Talvez eu volte lá para pagar as contas. Mas eu lembro cada dia por que eu saí de lá. E por que eu comecei isso aqui? Isso aqui ainda é pequeno. Mas tudo que você fizer vai começar pequeno. A gente fica com uma síndrome do herói de querer começar algo e aquilo já explodir e tudo acontecer. E se isso não acontecer como a gente quer, a gente se frustra e para. Imagina, não sei se você conheceu a história de Van Gogh. Van Gogh levou a vida dele inteira pintando. E ele nunca foi reconhecido. Ele nunca viu lá os quadros dele expostos nas melhores galerias. Depois da morte dele é que ele foi reconhecido. Então, quando a gente fala sobre fazer algo de todo o coração, é fazer algo com propósito, algo foda. E aos poucos, as pessoas vão perceber que isso é tão foda, porque você faz isso com tanta maestria, que elas vão reconhecer e isso vai crescer. A questão é, se você ficar esperando as palmas das pessoas para fazer qualquer coisa, você sempre vai ter castelinho de carta. Porque aquilo logo vai cair. Se você começa a construir algo real, real quando eu digo trabalha todo dia naquilo, faz com que aquilo seja parte da tua vida. Aquilo tem muito mais chance de ser algo estruturado, crescer, virar algo que você realmente tem orgulho de fazer. Se você faz só castelinho de cartas, você nem gosta daquilo no fundo. Você está fazendo só pelo aplauso. Então, por exemplo, isso aqui dá aplauso, então eu vou só fazer isso. Beleza. Quanto tempo você vai aguentar essa coisa que você está fazendo só pelos aplausos? Assim que o aplauso cessar, acabou. Acabou a vontade de fazer, não tem aplauso, não tem glamour naquilo. A maioria das pessoas que alcançaram um sucesso legal, normalmente, sei lá quantos %, não tem muito glamour no começo, não. Não tem muito glamour. A Amazon é um grande exemplo. Eu vi uma foto, vou até botar essa foto para você ver aí. Não tem glamour ali. Tem um carequinha trabalhando, ó. Pau e pau. A gente quer o glamour da coisa, só que a gente esquece que a maioria das coisas não tem glamour no começo, não. Tem trabalho, tem dedicação àquilo, para que depois venha assim, as palmas, os aplausos, o uau. Só que nunca vai ser uau, porque tudo que a maioria das pessoas fazem hoje é meia boca. Ela não se dedica a fundo naquilo. Eu leio livros desde 2013. Meu primeiro livro que eu comecei a pensar nisso é 2013. Então eu já tô começando a entender, sabe? Muito melhor, mas demorou pra mim. Talvez pra você seja rápido. Tem pessoas que começam hoje, explodem e tal, e a gente quer isso. Só que a gente esquece que a vida é um processo. Pra alguns foi por questão de sorte, por questão... Beleza, se a sorte brilhar, maravilha! Uau, show de bola! Ah, brilhou. Pro Whindersson brilhou. Maravilha. Pro fulano brilhou, ótimo. E se não brilhar? Aí vai ter que ser na garra, na força. Aí alguns vão e alguns não vão. Eu tô disposto. Você tá disposto? Muitas vezes a gente fica nessa briga interna na nossa cabeça. Ai meu Deus, eu tô fazendo certo, não tô. Ai, não tô tendo sucesso, ainda não tô ganhando dinheiro. Começa resolvendo as pequenas coisas. Eu tenho uma saúde muito boa, a nossa alimentação é maravilhosa, o amor com meus filhos, eu nunca sonhei que eu ia ser um pai como hoje eu consigo ser. Eu nunca sonhei que eu ia ter uma esposa tão maravilhosa quanto eu tenho. Mesmo o homem não pensa tanto sobre isso, eu acho. Pelo menos eu não pensava sobre isso. Então, faltam poucas coisas que eu não tenho ainda, que eu gostaria de ter, desde que eu comecei o Seja Melhor Hoje. Uma dessas coisas é ter uma grana massa, sabe? Ter aquela grana que tu olha assim, tipo,
Ah, foda-se, sabe, tu tem grana, não se preocupe se no final do mês tu vai conseguir pagar as contas. Então eu quero que eu chegue a esse ponto. Mas enquanto isso não chega, eu mantenho a minha mesa limpa. Que loucura, cara. Eu mantenho a porra da minha casa limpa. Mas isso não tem nada a ver. Quando você entra numa casa de alguém que tem muita grana, tu olha lá, tá sujo. Não tá. Normalmente não tá. Porque ele paga alguém para limpar. Isso não interessa, tá? Não é isso o ponto. Usa o tempo que você tem para limpar a casa para ouvir um livro. Eu faço isso. E eu escuto quase um livro por dia. Às vezes o livro é grande, meio livro. Eu uso o tempo que eu vou limpar minha casa para isso. Então a minha casa tá limpinha, igual a casa de alguém que eu quero ser. Então, se você começar a fazer as coisas ficarem mais parecidas com o que você gostaria de ser, logo vai se tornar, beleza? Manda pra alguém, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente ainda esse vídeo aqui, mesmo que hoje seremos poucos, tá? Mas deixa teu comentário aqui pra mim, só pra mim saber se você gostou, o que você achou desse conteúdo, se você também pensa sobre isso, porque realmente às vezes eu matuto na minha cabeça sobre isso, beleza? Valeu, até a próxima.